Este é o Jordan, e ele tem um grande problema. Ele sempre foi empreendedor, mas nos anos 1980 as coisas não iam bem para ele. Espere só um segundo. Muito melhor. Jordan já tentou tudo que um primata honesto faria, mas nada funcionou. Odontologia paga muitas bananas, não? Isso não bastou para Jordan, que desistiu no primeiro dia ao ouvir do reitor que a era de ouro da odontologia havia acabado. Justo, o Jordan não se contentava com pouco. Ele queria estar no topo, entre o 1% mais rico. Observando ao redor, Jordan viu que os macacos mais ricos eram donos de negócios e decidiu tentar também. Começou a vender carne e frutos do mar de porta em porta em Long Island e tudo ia bem. 100 mil bananas de faturamento mensal impressiona, né? Exceto que o mundo continuava tentando derrubar o pobre Jordan, que faliu aos 25 anos. Caramba! De volta ao início, Jordan não pensava em desistir. Observando o 1% mais rico que ele admirava, outro grupo chamou sua atenção. Não os donos dos negócios, mas os corretores, que vendiam ações, participações e opções dessas empresas. Jordan sabia que essa era a vocação dele. O mercado de ações. O lugar perfeito onde um empreendedor com lábia e habilidade com números como ele poderia construir uma verdadeira fortuna. Uma fortuna para durar gerações, esse tipo de coisa. Ele iniciou sua carreira como corretor de ações em treinamento na L. Rothschild, uma empresa legítima de Wall Street, mas ainda enfrentava desafios constantes. Desta vez, em uma carta de demissão após o quebra da bolsa na Segunda-feira Negra, antes mesmo de ele realmente começar. Mas Jordan não desistiu. Pensou nos amigos, família e colegas, querendo provar que estavam errados. Ele ia alcançar o 1% mais rico custe o que custar. Ele faria algo que deixaria seus pais orgulhosos. Ele abriu uma corretora de penny stocks, usou vendas agressivas e enganou 1.500 macacos, tirando 200 milhões de bananas. E apesar dos muitos incidentes em sua vida profissional, Jordan ia ficar bem. O que aconteceu aqui? Como um dos maiores criminosos financeiros, ganhou um filme sobre seus crimes e faz palestras motivacionais, mesmo devendo quase 100 milhões às suas vítimas. É assim que o lobo de Wall Street se safou dessa. Mas antes disso, o que exatamente Jordan fez para que o FBI, a SEC e os órgãos reguladores estaduais ficassem em cima dele? Bem, praticamente tudo. Mas tudo pode ser rastreado até aqui, para a corretora de penny stocks de Jordan, Stratton Oakmont. Só que esse negócio não foi exatamente criado para deixar os clientes dele ricos. Não. O objetivo era enriquecer Jordan. Funcionava assim. Jordan e a Stratton buscavam uma empresa pequena, sem valor para o público. Suponha a Arabine International, startup de ferramentas de jardinagem. Eles levam essa empresa para o IPO, que é a sigla para oferta pública inicial, ou seja, a primeira vez que as ações de uma empresa são vendidas para investidores comuns. Em mercados legítimos, empresas reais levantam capital assim. Já a Stratton usava isso em um esquema de pump and dump. Veja como funciona. Jordan comprava ações da Arabine International por preços muito baixos. Em seguida, seu exército de quase 1.000 corretores ligava para possíveis compradores. Eles vendiam agressivamente as ações da Arabine International, dizendo ser a próxima Lockheed Banana Martin ou Heckler & Koch. Essa ação vai dobrar de valor? Temos informações privilegiadas. Não perca essa chance. Nada disso era verdade. Tudo foi ensaiado. Mas esse era o objetivo. Porque eles pressionavam os compradores a gastar suas bananas suadas, investindo em uma lojinha de ferragens no meio do nada. Os investidores deles não sabiam. E como era antes da internet moderna, os macacos não tinham como checar. Ninguém ia cruzar o país para conferir isso, certo? Mas não é só isso. Porque a mágica acontecia quando os clientes compravam as ações. O preço da ação subia rapidamente e, nesse momento, Jordan e seu grupo vendiam as ações que haviam comprado desde o início para aproveitar essa demanda artificial. Os preços caíam, os clientes perdiam tudo e a Stratton ficava com a diferença. Isso se chama esquema de pump and dump. E sim, é 100% ilegal, ou pelo menos é o que diz a lei. Tudo isso enquanto Jordan comandou isso por 7 anos, em pelo menos 34 empresas. E a maioria das vítimas de Jordan eram pessoas comuns da classe trabalhadora ou aposentados, que de repente perderam tudo.
Veja o Sr. Campion, 66 anos engenheiro aposentado prestes a perder o emprego. Ele ligou para seu corretor da Stratton para vender sua carteira e precisava do dinheiro para despesas médicas e aluguel. O corretor dele simplesmente o ignorou e manteve a carteira ativa, forçando o golpe até o fim. Esse era o modelo de negócio e, infelizmente, funcionava, porque enquanto o Sr. Campion esperava por uma ligação que nunca viria, suas economias estavam desaparecendo, junto com as de milhares de outras vítimas. Tudo transferido para contas suíças, fora da jurisdição dos Estados Unidos, indo para os bolsos de pessoas com passaporte europeu, recrutados como mulas de banana, usados para financiar iates, helicópteros, tudo isso e os outros interesses de Jordan mais voltados para narcóticos. Quando tudo acabou, Stratton Oakmont tinha tirado aproximadamente 200 milhões de bananas de 1.513 investidores. Aposentados, engenheiros, macacos operários que economizaram a vida toda. Os corretores da Stratton não encontraram o Sr. Campion por acaso. Compraram seu número de uma lista. A idade dele, o trabalho, o status de aposentadoria, o patrimônio líquido estimado, tudo isso empacotado e vendido por um corretor de dados. É assim que toda ligação não solicitada começa. É assim que toda ligação não solicitada ainda começa hoje em dia. Agora, existem cerca de 4.000 empresas só na selva dos Estados Unidos, cujo modelo de negócio inteiro é coletar suas informações pessoais e vendê-las para quem quiser. Empresas de IA, golpistas, o próximo Stratton Oakmont. Mas voltando ao Jordan, ele fugiu com 200 milhões de bananas, deixando 1.500 vítimas em 7 anos. Você pensaria que essa é toda a história. Não é. Veja, em março de 1994, a SEC baniu Jordan permanentemente do setor de valores mobiliários para sempre. Exceto que ser banido de um setor não significa muito quando você ainda possui 47,5% da corretora mais lucrativa de Long Island. Jordan vendeu sua parte a um sócio por 180 milhões de bananas, estruturando o acordo como cláusula de não concorrência. Legal no papel, certo? Mas o administrador da falência alegou que as bananas eram desviadas por uma empresa de fachada, com taxas de administração e notas fiscais falsas criadas para ocultar as transferências. Você não consegue inventar uma coisa dessas. Em outras palavras, Jordan continuou recebendo milhões da empresa da qual ele estava legalmente proibido por 1 ano e meio depois que a proibição entrou em vigor. Só em dezembro de 1996 que a Stratton foi finalmente fechada, depois de acumular uma longa lista de casos de fraude, reclamações e arruinar financeiramente milhares de vítimas. Então, como Jordan conseguiu se safar por tanto tempo? Veja, Jordan foi preso em 1999 e se declarou culpado de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. E em 2003, um juiz ordenou que ele devolvesse 110 milhões de dólares para suas 1.500 vítimas. Ótimo. Justiça feita, certo? Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte. Na sentença, cerca de 11 milhões foram recuperados porque o governo confiscou e vendeu os imóveis de Jordan, não por um cheque assinado por ele. E isso não é tudo, porque quando ele foi libertado em 2006, começou a fazer pagamentos às suas vítimas ao longo dos 5 anos seguintes. Ei, parece que a prisão realmente fez ele perceber os erros que cometeu. Poxa, ele até afirmou que está, abre aspas, arrependido por fazer tantos clientes perderem suas bananas conquistadas com tanto esforço. Só não repare muito no quanto ele pagou, pois acompanha um macaco aqui. Dos 110 milhões de bananas em restituições, ele pagou apenas um total de 700 mil bananas para as vítimas que ele roubou até 2010 totois ocultos. Sim, você ouviu direito. 700 mil parece muito, até considerar que isso é menos de 1% do valor total devido. Muito legal. Mas isso não agradou aos promotores federais, que então entraram com uma queixa contra ele em 2013 por falta de pagamento. Nesse ponto, os advogados de Jordan argumentaram que a obrigação dele de pagar 50% da sua renda havia tecnicamente expirado no final da sua condicional em 2009. É como pegar 100 bananas emprestadas e devolver uma banana comida pela metade após 5 anos, dizendo para ficar com o troco. O que está acontecendo? E o que é ainda mais absurdo,
é o fato de que o juiz concordou com essa decisão e fechou um novo acordo para cobrir a restituição que ainda estava pendente. Que, só para lembrar, equivale a mais de 100 milhões de bananas. O mais insano é que esse novo acordo faz ele pagar só 10 mil bananas por mês pelo resto da vida. Jordan atualmente tem 63 anos. Nesse ritmo, levaria aproximadamente 70 anos para Jordan quitar sua dívida. Considerando que a expectativa de vida média de um macaco nos Estados Unidos é de cerca de 80 anos, é improvável que essa dívida seja quitada algum dia. E o macaco, não sei você, mas isso não faz parecer que Jordan esteja tão arrependido quanto afirma. Porque até hoje, Jordan ainda deve às suas vítimas aproximadamente 97 milhões de bananas. Enquanto isso, sua renda anual estimada chega a até 18 milhões. Nada mal para um criminoso financeiro condenado, né? Porque, de alguma forma, hoje em dia, Jordan faz uma turnê de palestras, um curso online e já publicou 3 livros. Parece que o lobo encontrou um novo rebanho de ovelhas. Tudo isso já é preocupante, mas o assustador é quantos aspirantes a empreendedores seguem Jordan nas redes sociais, aprendendo vendas com quem aperfeiçoou técnicas, enganando milhares de pessoas comuns e tirando delas as economias de uma vida inteira. Mandou bem. Existe jeito melhor de ficar rico do que enganando os outros, né? Mas a raiz de todo esse sucesso pode ser atribuída a uma coisa só. O filme O Lobo de Wall Street, que originalmente era para ser um alerta sobre a natureza destrutiva e viciante da ganância desenfreada, corrupção e hedonismo, virou a maior campanha de marketing da história do crime financeiro. Porque o filme sobre o estilo de vida de vilão de desenho animado de Jordan foi um sucesso internacional. Mas deixando de lado o sucesso financeiro do filme, o que é assustador é a reação dos verdadeiros caras das finanças. Porque em uma pré-estreia realizada bem ao lado do prédio do Macaco Dourado Sachs, em Manhattan, o público aplaudiu. Não foi pela queda de Jordan, nem pelas vítimas. Eles aplaudiram quando ele achou o esconderijo de drogas e escapou dos federais. Eles aplaudiram a fraude que rendeu a Jordan centenas de milhões e deixou milhares de aposentados à beira de ficar sem teto. Enquanto isso, a filha de um associado de Jordan, vítima do esquema da Stratton, publicou uma carta aberta ao ator principal e ao diretor no dia do lançamento do filme. Nela, ela escreveu que eles conseguiram se alinhar com um criminoso experiente, um macaco que ainda não fez a restituição completa às suas vítimas. É difícil discordar dela, dados os números que discutimos antes, exceto que seus alertas foram abafados pelos aplausos dos trabalhadores do setor financeiro, mais propensos a virarem futuros chefes do crime financeiro. Mas a ironia nem termina aí. O filme que reabilitou Jordan, o longa que transformou um fraudador condenado em herói dos manos das finanças, foi ele mesmo financiado com bananas roubadas. Porque vamos dar um zoom na Red Granite Pictures, a produtora que comprou a história de Jordan por pouco mais de 1 milhão de bananas. A Red Granite Pictures foi cofundada pelo enteado do ex-primeiro-ministro da Malásia, Tio Najib. Por que isso importa? Porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos posteriormente estabeleceu que o financiamento da Red Granite veio diretamente do 1MDB, o Fundo Soberano da Malásia, do qual o Tio Najib supostamente desviou cerca de 700 milhões de bananas para contas pessoais. Não tem como piorar. Um filme sobre um macaco que roubou 200 milhões de bananas, potencialmente financiado com 700 milhões de bananas roubadas de um governo estrangeiro. Um macaco que roubou de 1.500 dos próprios clientes ganhou um filme de 3 horas do Scorsese, financiado com bananas roubadas de um governo estrangeiro. E isso foi exibido para financistas que aplaudiram, ao lado dos sacos de ouro do macaco, transformando-o em um palestrante motivacional para aspirantes a empreendedores e vendedores, ensinando aos seguidores as mesmas táticas de vendas usadas para enganar seus pais e tirar tudo o que tinham. O sistema não só deixou de puni-lo, como também o recompensou ativamente 4 vezes diferentes. E em algum lugar por aí, neste exato momento, Jordan está cobrando 80 mil bananas para palestrar em uma conferência sobre sucesso, integridade e a importância de aprender com seus erros. Tudo isso enquanto ainda deve às suas vítimas quase 100 milhões de bananas. O macaco está cansado dessa palhaçada. Então, da próxima vez que você vir o Lobo de Wall Street no seu feed,
vai saber a verdadeira história por trás do filme e das centenas de vítimas que ainda estão esperando por justiça. Por razões legais, este vídeo é apenas os delírios de um esquizofrênico paranoico sobre macacos em uma selva de faz de conta. Por favor, não processem o macaco. E obrigado aos generosos membros da República das Bananas que financiam esses vídeos. Vocês são incríveis. Se cuidem e nos vemos no nosso próximo vídeo. É isso aí. Valeu por me receberem, equipe Macaco. Podem cortar essa parte. Valeu!